12º episódio, não podia ser melhor. Um casal, eles que são pais do Pedro e do Joaquim, duas figurinhas carimbadas, meus grandes amiguinhos, parceiros de leitura. Vocês vão ficar apaixonados como eu sou. Não são só grandes empresários e mais um monte de coisa que a gente vai descobrir durante esse podcast. São pessoas que são muito acima da média. Vocês sabem que eu nunca falei isso em 12 capítulos. São realmente diferenciados. Eu tenho a honra de trazer para vocês, aqui na Cabral Academy, os queridíssimos JJ e Marina Galo. Sejam muito bem-vindos, meus Obrigada queridos. pelo convite. Como é bom receber vocês. Que honra. Sempre aqui na presença do nosso querido João, do Me Deixa Podcast. Quem não segue aqui o João, pode seguir. Nosso menino Badu, Casca de Bala, tá junto. O Firme Forte fez questão, tava de férias, voltou das férias. Olha. Pra acompanhar vocês. Quando eu Que falei, honra. Quando eu falei que eram vocês, ele falou, eu vou. Foi, mas que você não ia honra. viajar? Eu vou. É Vou. coisa boa, Fico Brigou feliz, com o Mendes, falou que satisfeita. era ele que vinha. Eu falei, então, tá bom, deixa Coisa ele vir. boa. Ah. Meus queridos, primeiro de tudo, eu queria declarar, uma declaração do quanto eu sou feliz por ser amigo de vocês. Ai, Vocês, desde que o primeiro legal. momento que a gente se conheceu, lá atrás, tem mais de 2 anos isso daí, sempre foram super receptivos, carinhosos e, principalmente, me acolheram na família de vocês. Então, assim, eu devo muito do que eu estou vivendo e do que eu sou hoje a vocês. Eu nunca falei isso, eu deixei para falar pessoalmente, para vocês Ana, entenderem vou começar a chorar. a importância que vocês têm na minha vida. Então, realmente, esse para mim é um episódio especial. Número 12 é um dos meus números favoritos, por causa do Tom Brady, que me deu tantos títulos lá no New Ai, England que coisa Patriots. legal. Então, tinha que ser vocês. Tinha que ser vocês para a gente começar esse 2025 assim, com energia máxima. Sejam muito bem-vindos. Eu conheço muito bem vocês, mas eu queria que vocês se apresentassem. Primeiro, com pessoas civil, sem a parte do advogado, da advogada. Quem é Marina Galo? A Marina Galo é a cristã, mãe do Pedro e do Joaquim, a esposa do Jerônimo e, principalmente, uma apaixonada pelo que faz. Gosto muito da minha profissão, gosto da maternidade, da dona de casa, eu gosto de tudo, de todos os aspectos da minha vida, não reclamo de nada, porque eu acho que tudo é maravilhoso. E quando a gente gosta do que a gente faz e gosta de tudo, nada pode ser ruim, tudo é bom. Já vamos começar quente esse podcast. Como que você dá conta de tudo isso? Advogada, empresária, vai nas reuniões de negócio que eu vejo, blogueira, grava muito vídeo bom. Muito vídeo bom, de qualidade, não só de imagem e som, mas de conteúdo. 2 meninos de ouro, super educados. São assim, convivo com muita criança, então eu sei a diferença. Os moleques são 10 de 10 e ainda advoga. Tá, como? Eu acredito que é muito natural para mim, assim. Eu vivo num sistema eu brinco com meu marido que eu vivo num sistema de correria. Eu tô sempre correndo. Ele fala assim, não, eu não venço abastecer o carro porque você tá sempre correndo. Não, eu vivo correndo. Minha vida é correndo. Entendeu? Na hora que eu desacelero, eu apago. Ele fala, mas como você consegue dormir antes da cabeça cair no travesseiro? Eu falei assim, não, porque eu apago. Entendeu? Se Eu corro é pra o dia dormir, inteiro. é pra dormir, né? Entendeu? Eu corro o dia inteiro, aí na hora que eu vou dormir, eu literalmente apago. Mas eu acho que quando a gente gosta do que a gente faz, a gente sempre dá um jeito. Porque eu sempre ouvi, e é fantástico, isso é muito real, que se você precisa que alguém faça algo para você, peça para quem não consegue e não tem tempo, que essa pessoa sempre vai dar um jeito. Se você pede para alguém que não faz nada da vida fazer algo, ela sempre vai arrumar uma desculpa para não fazer. Ou quando fizer, vai fazer tardiamente, ou então vai esquecer de fazer. A verdade é essa. Então, eu falo que, como eu gosto muito do que eu faço, eu faço com satisfação e faço no ritmo acelerado. É assim que dá tempo. Mãe é tudo meio programado, né, cara? Inclusive, um beijo pra minha mãe, que assiste todos os capítulos, depois vem comentar comigo. É espetacular. Ela é fantástica. E ela fala uma coisa muito parecida. Principalmente quando eu quero tirar aqueles tempos sem fazer nada, eu vou lá pra casa dela, fico fazendo nada, ela vira e fala assim... Você não tem nada pra fazer? Eu falo, não. Cuidado, quem tem muito tempo se atrasa. Eu falo, mas como assim? Aí depois... É real. É um ditado que, assim, é válido e é real. Muito. E o maravilhoso JJ. Pô, Vamos começar pela parte do músico, porque você é músico. Ele fala que é aprendiz de músico, mas ele tá enganando todo mundo. É músico real. Mas olha, isso aí tá num passado tão distante, tá voltando até agora. O pessoal da faculdade, depois de mais de 20 anos, a gente tá reunindo o pessoal de novo. Ele tem... Só que cada um foi para um caminho, tem gente que virou
foi para magistratura, promotoria, outros viraram empresários e tudo mais. E agora a gente está tentando retomar esse projeto aí, mas devagar. E agora nada profissional, porque agora tem família, tem filho para cuidar, tem o escritório, tem os clientes que a gente não pode deixar de dar atenção. Então, mas eu gosto bastante, Cabral. É um negócio que para mim era interessante. Em uma determinada época da minha vida, na faculdade, e um pouquinho depois, eu cheguei a pensar, não em largar o direito, não em largar a advocacia, mas em tentar consorciar as coisas e trabalhar com música. E no começo eu fiz, eu viajava bastante, ficava tocando. Aí quem me segurou foi ela, que falou, olha, um dia deu aquela assim, falou, ó, e aí? E o escritório? E aí, como é que a gente vai fazer a coisa? Eu falei, não, para mim, de fato, foi aquela ideia de você entender que não, eu gostava, era um sonho. Feliz pelos clientes do escritório, triste pela música brasileira Que perdeu. Que nada. Não, só... que fique registrado que em nenhum momento eu tô ali. Eu disse assim, você decida, eu te apoio no que você decidir. Ou pra lá ou pra cá, Mas né? eu acho que, assim, direito e samba não é uma coisa que você vai conseguir tocar conjuntamente. Escolha, né? Se quiser virar sambista, vou na sua cola. Se quiser... Você não lançou o clássico da mãe também, que fala um pé em cada canoa, uma hora É, você uma hora- molha a bunda, não? Não, esse eu Esse não guarda- fiz uso. Ah, não fiz tá. uso desse. Ah, não, e era cansativo, era muito cansativo. Eu toquei em algumas bandas, pelo menos umas 3 ou 4. Teve uma que a gente brincava que era só ensaio. A gente chamava, era banda de estúdio, que a gente só ficava ensaiando. Acabou que não saiu porque... Não rolou nada. Não rolou, essa foi a 4ª banda. Mas na faculdade fiquei alguns anos viajando, na época de carnaval, formatura, eu tocava em banda de baile. Era bem legal, era gostoso. Mas hoje o direito não tem jeito, é a paixão e a minha família mais ainda, né? Então não dá pra ficar longe. Mas além disso, cozinheiro, mestre cervejeiro... Não, tem que contar pra gente. O homem Pô. é 1001 função. Rapaz, eu aprendi com ela essa coisa de multitasking, né? Coisa de fazer uma série de Cada um coisas. contribui com o que sabe mais, né? Nossa mas senhora. eu gosto. Pra mim, muita coisa ali é hobby. A ideia da cerveja, coisa de 7, 8 anos atrás, começou como uma brincadeira, chegou a ser algo profissional uma época, e aí também veio o puxão de orelha dela, porque... Não, tem que liberar essa cervejinha aí, porque ele levou lá no evento, aí Ah. eu iludido, falei o quê? Vou guardar a minha separadinha. A hora que eu fui pegar, só tinha os cascos lá vazios, o negócio foi um sucesso. Rapaz, foram todas. E eu, inclusive, trouxe uma pro Badão, e aí também sumiu. Foi junto. Foi embora, e agora eu vou fazer mais. Viram lá dando bobeira, até brinquei com ele. Você devia ter levado lá pra cima no apartamento Ué, pra Badão. guardar. Tomaram essa cerveja? Tomaram, acontece, mas vou lá pra Ribeirão logo tomar O Badão é uma. muito bonzinho, aí o pessoal Não, abusa dele mesmo. Mas nós vamos fazer uma troca que ele me prometeu um uísque, eu vou mandar um monte de cerveja pra ele. Uma série Justo, de tá cervejas feito. artesanais, uma troca Tá, bem agora justa. tá gravado, não vai poder correr. Tá gravado, eu prometi, é cumprido. Bom demais. Isso Com tudo isso de coisa que você fazia, que a gente pode elencar até amanhã aqui, Um pouco. por que direito? Direito pra mim era uma paixão desde pequeno. Eu gosto de falar que é o seguinte, eu tinha 6 a 8 anos nessa época. Minha mãe trabalhava na biblioteca municipal, lá na minha cidade, lá em Ventania, lá no sul de Minas. Cidadezinha maravilhosa, que daqui uns dias eu tô lá. E ela sempre me chamava para ir para a biblioteca, e eu desenvolvi naquela época, minha mãe era professora e depois começou a cuidar da biblioteca, eu desenvolvi um gosto, uma paixão enorme pelos livros desde pequeno, e por conta dela, que eu aprendi a ler muito, muito novo com ela em casa. Com 4 anos ela me ensinou a ler e escrever, então eu gostava demais. E aí, em uma certa feita, estando na biblioteca, eu li um livro jurídico, e aí comentei com a minha mãe, ela falou, tem uma advogada que às vezes vem aqui para ler também, e ela me indicou, falou, olha, dá uma olhada nesse daqui. E era a Constituição Federal. Para mim, para uma criança, aquilo lá era uma leitura muito chata, mas eu gostei. E aí eu falo, uma criança deve ser louco, né? Que com 6 anos ali, gostar de direito, falar que queria ser advogado, enquanto outros falavam que queria ser cientista, ir para a Lua e tudo mais, astronauta. Eu falava que queria ser advogado, eu era tido como louco, né? E tem um detalhe interessante também, que é uma honra muito grande para mim, que meu pai, eu venho de uma família muito humilde, muito grande. Meu pai, ele tem 10 irmãos. A minha mãe tinha 8, meu avô foi lá e ainda adotou mais uma. Então, é uma família de 10 e uma família de 11. Então, é uma família gigantesca. E só que aquela coisa, interior de Minas, cidade muito pequena, e ninguém com formação superior. E aí, eu falei, olha, para fazer direito não dá para ser aqui, eu preciso sair de casa. E aí, contrariando as estatísticas, todas aquelas ideias que tinham incutido na cabeça de uma criança que morava lá, eu era
Tinha uma profissão bem complicada. Na época eu fui servente de pedreiro na minha cidade, mas sempre pensando em ser advogado. E falavam para mim, falavam para minha mãe, inclusive. Minha mãe, ela tem um orgulho muito grande do profissional que eu me tornei, porque ela lutou. E ela me ajudou bastante. Ela lutou contra muita gente que falava que ela nunca ia conseguir formar um filho advogado. Porque onde já se viu uma família como aquela, gigantesca, nunca tinha saído ninguém. E meu pai, carpinteiro, também uma pessoa muito humilde, um homem espetacular. E eu acabei saindo de casa, fiz 18 anos, saí e fui atrás desse sonho. Então, fui o primeiro na minha família toda a ter ensino superior. Isso, para mim, é um motivo de muito orgulho, porque depois de mim, hoje são vários primos ali que... Você vê que a questão não é o dinheiro, é o berço, né? O caráter que é formado, independente de onde vem, né? Sim. Que coisa maravilhosa. E aí, decidiu, desde 6 anos, que ia ser advogado e não passou outra coisa na cabeça, além de todas essas outras 68 opções de cozinheiro. Era a primeira paixão, é até hoje, não adianta. A ideia do direito, eu tenho formação em administração, mas o direito é uma paixão até hoje, não adianta. Eu gosto, as outras coisas são hobbies que eu levo, que eu gosto bastante. A ideia da cozinha é porque minha mãe, quando eu fui sair de casa também, ela me falou, olha, pra você sair de casa, você não vai ter empregada, você não vai ter sua mãe lá cuidando de você, então você vai aprender um monte de coisa. E dentre as coisas que eu fui aprendendo com ela, que eu mais gostei foi a ideia da cozinha. Fome não ia passar, né? Fazer um franguinho caipira. Inclusive eu, né? Fazer um franguinho caipira, fazer uma comida mineira que eu gosto bastante, mas eu arrisco, sou um eterno aprendiz. Foi assim que esse homem te ganhou? Por incrível que pareça, não. É mesmo? Não. Conte essa história pra gente, como que começou isso? Não foi assim. Na verdade, ele é um chavequeiro nato, viu? Olha aí. Nossa, Olha ele é isso. comercial até na hora. Anota aí, Badão, anota pra você. Anotar. Ele é um comercial nato, né? Então, o que ele faz? Ele se vendeu pra mim, amigo. Tá bom. Vendeu. Ué, justo. E eu comprei. E faz quanto tempo que tá com essa compra? 24 anos, não me arrependi. Não tem mais direito de Não. prazo de Não, devolução. já tá prescrito já. Porque já foi agora não tem mais o que fazer. Caiu já, não tem jeito jeito. mais. E como que a Marina foi parar no direito? O que aconteceu com a Marina que ia ser diplomata? Não, menina. É uma ilusão, né? A gente vive numa ilusão. É muita TV, sabe? Sabe aquela muita televisão? Muita televisão. Para falar a verdade, assim, eu sempre fui muito apaixonada por questão de papel. Eu tinha uma ideia... Eu acho que quando eu era criança, eu não tinha muito nítido em mim o que eu queria fazer. Eu tinha uma postura altamente combativa, né? Perdão. Uhum. Minha mãe sempre falava que eu era bocuda, né? Que bate boca com todo mundo. Sempre fui a bocuda. E eu gostava muito dessa questão de papel e de livros. E a minha família, ainda que o meu pai tivesse ensino superior e a minha mãe também, eles não eram famílias que nutriam um hábito recorrente de leitura. Meu pai não era muito adepto de comprar livros e ler. Meu pai gostava de filme, de TV. E isso era uma paixão que a gente acabava compartilhando. E, querendo ou não, nessa ilusão de filmes americanos, de protesto... não, quero ser advogada. Com aquela ilusão teatral, né? Que vendiam lá. Tapa na mesa, protesto meritíssimo. O duro é depois você entrar num fórum aqui do interior do Brasil e ver as mesinhas lá, ninguém nem acredita, né? Acho que é aquele glamour da corte americana. A Suits, primeira né? vez que eu assisti um júri, mas eu saí numa decepção tão grande, tão grande. Eu falei, nossa, onde eu me meti? E aí, na verdade, eu tinha realmente a ilusão de que... Como meus pais, eles tinham esse conceito familiar, meus pais nunca foram eles eram de viajar, mas para o Brasil. Eles nunca tiveram interesse real de conhecer outros países. E eu tinha essa paixão de querer conhecer outros países e tal. E eu vi que com os meus pais eu não conseguiria suprir o que eu queria. E aí eu vi no direito uma oportunidade de eu sair do país. E o único cargo que eu via que me forneceria essa chance seria como diplomata. Mas aí, na hora que você começa a fazer o direito, você começa a descobrir que, na verdade, não é nada disso, né? Que a diplomacia é um cargo político, não é um cargo de estudo. Por mais que eu me dedicasse e estudasse, se eu não tivesse as conexões certas, eu jamais chegaria nesse cargo. Então, foi uma ilusão de imediato, assim. Matei o sonho no primeiro ano. Mas quem já. nunca, né? E quem não faz aquele perfil, entra querendo ser juiz federal, Nossa. aí passa para um promotor, aí depois pode ser um delegado. No final, assim, se você se formar, já tá ótimo. Você já... É bem isso, né? E aí eu fui no decorrer do curso, né? Porque a gente se conheceu no primeiro ano de faculdade. E ele sempre foi apaixonado
pela advocacia. Ele sempre quis ser advogado. Eu sou a exceção a essa ideia que você falou de Nunca querer... pensou em concurso público? Zero. Nunca. Aliás, os únicos concursos que ele chegou a prestar foi porque eu insisti. Porque ele não queria, porque eu achava que ele era um desperdício. Porque ele é inteligentíssimo, ele sempre foi super estudioso. Eu falava assim, como que você não vai tentar um cargo público, Você né? fala Eu que essa- insisti. Você fala essa coisa de cargo público, depois você perguntar essa história para minha mãe. Porque quando eu entrei, ela tinha certeza que eu tinha que ser juiz. Porque na cabeça dela, trabalhava nada e ganhava muito. Não, mas essa é a essa visão de ilusão muitos é familiares. real. Aí, quando ela começou a entender a coisa, e uma prima dela distante ressurgiu contando as histórias, que é juíza, ela falou, graças a Deus, eu nunca forcei nada. Tinha uma tia dela que falava, nossa, A minha família essa ideia do desperdício era uma nutrice. frase que ela falou, você é um desperdício. Eu falei, por que você não passa num concurso para ser juiz? Você não precisa ficar trabalhando, no começo de carreira, você tem que ralar. Você não precisava ficar trabalhando tanto assim, você podia ficar à toa. Eu falei, essa é a sua visão de funcionário público? Então, para mim, tá errado. Que se fosse para passar, eu ia ter que trabalhar tanto ou mais que Ou isso, para mais. entregar Exato. o que a população espera. Então, mas não era para mim, cara. Não, Para o juiz mim, trabalha pra caramba. Quem tá Com assistindo certeza. aí pensando que vai passar no Não. concurso e ficar na moleza, tá Não. perdido. E hoje, vocês tiram muito mais com o salário de juiz. Mas o começo da carreira é muito sacrificante, né? É muito difícil. Principalmente quando você não tem uma sim. orientação, uma direção, com quem trocar uma ideia. Como que foi o começo da advocacia para vocês? O começo foi, como de todo advogado, eu especificamente me formei em Franca, voltei para Ribeirão, porque eu tinha morado lá um tempo, saí de Minas, fui para Ribeirão, depois Franca, voltei para Ribeirão. Voltei namorando com ela. Fui morar com os tios, morar de favor até fazer alguma coisa. Entreguei incríveis 48 currículos, porque não tinha advogado, não tinha nenhum familiar, não tinha conhecidos que tinham escritório para eu já entrar, então fui atrás daquilo lá. E cheguei a trabalhar em um escritório um tempo, mas aí eu percebi que realmente não dava, que a minha ideia era diferente daquilo lá, que eu queria construir o meu escritório. E aí, um pouco tempo depois disso, eu saí do escritório e montei, dia 7 de outubro de 2007. Olha só. Montei na casa de um tio da Marina, falei com ele, aluguei a casa. E era uma loucura, porque assim, era uma casa num bairro de Ribeirão Preto chamado Campos Elíseos. Era uma casa vagão, que ela tinha um cômodo atrás do outro, aquela casa fina. Então, eu morava lá, só que eu falei, não, quando eu saí do escritório, que eu fui pro escritório, morava lá. Saí, fui montar meu escritório. Falei, vou montar onde? Na casa, não tinha como organizar de outra forma. E aí, deixei metade da casa. Tinha um cômodo na frente, um cômodo no meio, esses dois eram o escritório. Seria a recepção do escritório e a sala de atendimento, que na verdade antes era minha sala e meu quarto. E aí, fui morar na parte do fundo, que era uma casa de 2 quartos, muito pequena. Mas era uma maravilha. Teve um episódio muito engraçado, acho que você vai lembrar desse, um empresário que eu fui atender nesse começo. Tinha acabado de montar, comprei mesa, comprei um monte de coisa, torrei o que tinha, o que não tinha, estourei cartão para comprar, mas só que chegou no final, não deu para pegar um ar. E Ribeirão Preto é aquela maravilha, Nossa 45 graus na sombra. E lá no escritório, eu fui atender um senhor e ele era bem gordinho, bem gordinho, mas fora do comum. E a gente sabe que nós gordinhos Eu sentimos sofro, muito cara. calor. Eu, se não tiver um ar-condicionado, não tem jeito. E nessa época eu não tinha. O que eu fiz? Eu tinha um ventilador que eu deixava debaixo da mesa para mim. Então ficava virado para mim. Eu atendendo ele, olhando assim, pingando. E assim, eu debaixo da mesa, peguei assim o ventilador, fui virando o pé assim pra ele. Virei para ele. Aí foi bem legal que ele contratou, fizemos um projeto, foi dos primeiros clientes que eu tinha, porque quando eu abri o escritório, foi atrás de um monte de amigo meu, falou, quando você abrir, você tem o cliente, foi atrás, cara de bar, que eu ia, em loja que eu comprava, falou, cara, e agora? Abri o escritório, e aí? Mas quanto é? E falei, isso aí depois a gente vê, a gente negocia. Mas esse senhor, eu me lembro que quando eu mudei, que eu montei um escritório legal, e ela não estava comigo nessa época ainda trabalhando. Porque todo mundo fala, começou com ela. Não, ela não quis trabalhar comigo no começo. Falou, não vou trabalhar com você, é chato pra caramba. Não, para ajudar, assim, nós temos 2 anos de diferença de formação, né? Ele formou 2 anos antes que eu. Então, assim, quando ele já voltou para Ribeirão, né? E que ele já foi atrás de um emprego, eu ainda estava terminando a faculdade. E aí, eu passei na OAB, aí que eu voltei para Ribeirão, né? Porque eu passei um período na casa dos meus pais, né? Logo depois que eu me formei, até sair o resultado da ordem. Que na nossa época, não tinha esse negócio de você fazer a ordem quando você ainda estava cursando a OAB. Você tinha que terminar a faculdade para prestar a OAB. E aí, quando eu vim para cá, eu tinha que procurar um emprego, né? Porque, na verdade, quando eu comecei a procurar um emprego, ele ainda estava contratado no outro. Ele não tinha aberto o dele. E aí, quando ele abriu o dele, ele queria que eu viesse.
E eu acredito que seja para a grande maioria das mulheres, essa questão de estabilidade é um negócio muito incutido, enraizado nas mulheres, né? Eu não sei se é uma questão muito cultural de criação, que se cria as mulheres para que tenha essa expectativa de que você tenha essa estabilidade financeira para você ter as contas pagas em dia, bonitinho. Então, na minha cabeça, o que ele estava fazendo era uma loucura, né? Porque você vai abrir um escritório... Fosse mesmo. Sim. Não, mas evidentemente era, né? A diferença é que eu comprei também, vendeu para mim de novo. Mas era o que eu tinha, meu amigo. Comprou na planta. Mas Comprei na planta, era o que né? eu tinha, era o que eu tinha na época. E aí quando eu montei esse segundo, que já era grande, aí comecei a contratar equipe e tudo mais, ela me ajudou, sempre me ajudou, desde o começo. Desde conversar com o tio dela para eu montar até depois. Mas quando eu montei, aí coloquei ar. Na época, não deu também, que o escritório era grande, então eu tinha que organizar devagarzinho. Mas enfim, eu coloquei pelo menos umas 3... A sala de reunião tinha ar, o mais importante. O que eu fiz? Eu liguei para aquele cliente e falei, ó, queria te convidar para conhecer a nova sede. Ele falou, beleza, que maravilha, onde é? Eu falei, tal lugar. Ele falou, legal. É legal, um bairro melhor do que o anterior. E ele foi. A hora que ele chegou, ela fez questão de botar no 18. Tá. Falei, e aí? Falei, e aí? Ele falou, agora sim, hein? Agora vale os honorários. Falei, tá vendo? Pô, agora... Não vai precisar mais derreter na madeira, né? E aí ele falou, você acha que eu não lembro que você virou o ventilador com o pé assim pra mim? Eu falei, tá vendo, filho? Mas que bom que você tá comigo até hoje. Que coisa Agradar boa. O cliente o que ele precisar. Sempre, desde sempre. Não tem problema nenhum. E aí, quando a gente começa o escritório, geralmente pega o que aparecer pela frente. Especialidade era cliente, né? Exatamente. Eu só não botava placa porque eu sou contrário à placa. Eu detesto placa na frente do escritório. Não sei. É muito feio. Eu não gosto. As placas tudo escrito sensível, trabalhista, penal, tributário. Faz tudo e não faz nada. Não. Mas eu na época tinha. Eu tentei, porque eu já vinha de um viés empresarial. Que eu fiz estágio durante muitos anos no escritório. Era isso que eu ia perguntar. Que era essencialmente empresarial. Só que quando eu fui para Ribeirão Preto, trabalhei também no escritório, um curto espaço de tempo, menos de um ano. E por conta do fato de que lá tinha muitos advogados até mais novos que eu entrei em 2 meses, acho que 3 meses no máximo, eu passei a coordenar uma equipe. E aí chegavam os clientes e eu fazia o atendimento já dos clientes naquela época. Eram clientes empresariais de um escritório bem, bem conhecido de Ribeirão Preto. Mas não era o perfil que eu gostava, que as orientações que vinham para como a gente atender o cliente não era o que eu gostava, o que eu queria para a minha vida. Que eu gosto de uma coisa muito mais próxima, por isso que eu tenho clientes comigo há muitos anos, desde praticamente quando eu abri o escritório. Mas no começo é difícil você pegar cliente empresarial, que ele vai falar, pô, quem esse cara que chegou agora, quem esse JJ na fila do pão aí pra me atender? Precisa criar uma bagagem, né? Não tem jeito. Mas aí, desde o começo, sempre quis atender a empresa. Mas você sempre foi empresário, na verdade, né? Você sempre teve um monte de coisa... Sempre tinha algum negocinho. Sempre tinha algum negocinho. Mas o direito empresarial sempre foi uma paixão? Hoje eu sei que mas sempre foi? Ou foi uma coisa que foi construindo com o passar do tempo? Na verdade, era uma paixão. Porque desde o estágio eu fazia, eu achava legal. Mas pra mim era muito glamuroso. Era uma coisa, atender empresa. Porque o escritório que eu trabalhava atendia grandes empresas. A gente trabalhou numa recuperação judicial grande. A gente fez bons trabalhos. Na época, nem recuperação, era concordata ainda. Então, eu sou das antigas. Tô aqui raiz. Tô aqui desde quando era mato tudo isso aqui, cara. Faz tempo que sou formado. Faço esse ano, agora em dezembro, completo 20 anos de advocacia. Anota aí, Badão, que a gente vai comemorar isso daí. Bora. É a hora de você buscar sua cerveja. Cerveja artesanal. Se quiser, lá em Ribeirão ainda. Aí, pronto, nós vamos. E aí, mas era uma paixão. E eu falei, foi difícil, mas a gente foi construindo. Passo a passo, né? Construindo. Só que sempre com foco no empresário, mais do que na empresa. Tem sempre aquela coisa, por trás de um CNPJ tem um CPF. Sim, é uma verdade. A gente hoje no escritório, que a gente vende... A gente não fala do direito empresarial, a gente fala de um atendimento 360 graus, uma advocacia de negócios para o empresário. E a gente tem Perfeito. A gente tem a persona específica, a gente sabe... quem é o cara que a gente quer que nos contrate, a gente sabe a idade dele, a gente sabe a roupa que ele gosta de vestir, a gente sabe os eventos que ele vai, o que ele gosta de beber, onde ele gosta de sair para almoçar. Até para poder encontrar esse cara, né? Exato, Sim, é isso. E aí da ideia que você falou de eventos empresariais, de almoços, que são coisas que a gente promove, para justamente atrair esse eu público. vejo, e é sempre bombado o negócio. Bem tem legal. bastante gente. Ainda E bem. onde que entra Marina Galo nessa história? Como se rendeu aos encantos? Depois de desse muito homem pedir, né? maravilhoso? Depois de muito insistir. É que, na verdade, nesse meio tempo entre a abertura do escritório, surgiu para nós, no caso, para mim, na época, no início de carreira, como uma forma de rentabilizar, né, aumentar o nosso fluxo de caixa. Eu tinha me inscrito naqueles
sites para correspondente. Migalhas? Tipo migalhas? Tipo migalhas. Que é de Ribeirão, inclusive. E eu me inscrevi. E na época, eu fui contratada por um grande escritório de São Paulo, que ele me trazia uma demanda muito grande de diligências. E que, por eu ter esse perfil de ser acelerada, eu entregava com uma velocidade muito alta para eles. E eles começaram a ver em mim uma possibilidade. Então, como eu demorava, ele falou assim, mas você tem carro? Não, eu tenho, mas você não vai ali na cidade vizinha fazer para mim? Porque não me entregam. Aí eu falei assim, não, se você pagar o KM, eu vou. E o negócio foi tomando uma proporção tão grande, que começou a afetar o lugar, porque isso era um serviço paralelo. Eu tinha um emprego na época. Então, eu tinha que fazer a diligência no meu horário de almoço. Eu saía, ia lá no fórum, fazia, entregava no computador da empresa que eu trabalhava e continuava. E aí, ele despertou a anteninha. Na hora que eu tinha que abrir, que eu emitia meus RPA, ele falou assim, mas tá entrando dinheiro demais nisso aí. O que eu tô vendo? É uma possibilidade. E ele tem um perfil empreendedor muito nato nele. E ele viu nisso uma possibilidade. Ele falou assim, mas por que a gente não monta uma empresa? E aí, a gente pega todas as cidades aqui da região. Nós faz tudo. 360, paga. Exatamente. E foi aí que surgiu ela falou assim, não, mas para fazer isso, pra gente dar conta, você vai ter que vir trabalhar comigo. Não tem como, eu não consigo fazer isso sozinho. Vendeu. E aí eu falei assim, e eu tava ganhando muito bem. Tinha meses que eu tirava mais do que eu tirava com o meu salário de advogada. Eu falei, então vamos fazer isso. E fomos com a cara e a coragem. Só que é uma loucura. A gente brincava que a gente era advogado caminhoneiro. Tinha dia que a gente fazia 500 quilômetros por... 2 OAB, um sonho e um carro. Era por aí. Exatamente isso. E aí a gente... foi muito importante esse período porque ele ensinou a gente o conceito do empresário. Porque nós nos tornamos empresários. Nós tivemos que abrir uma empresa. O negócio tomou uma proporção tão grande que nós fomos, durante muitos anos, a maior empresa de logística jurídica do país. Que isso? 74 funcionários dentro de casa. Que loucura, 74. Então, 5 mil, não vou lembrar exato, mas 5 mil, quase 5.500, 5.400 alguma coisa de advogados cadastrados no país. Uau. A gente cobria o território A nacional gente inteiro. fazia diligência no lugar que tinha que ir de canoa. 2. O Badão, ele vai para esses lugares que tem que ir de canoa, mas não é fazer diligência, não. Badão! Tá me complicando aqui. Não. Olha aí, não. João, você tá rindo aí, né, João? O Badão pega umas canoas para entrar numa furada. O que importa é que ele tá feliz. Não tá feliz? É isso, sempre feliz. E o que acabou acontecendo é que essa empresa, quando nós abrimos, a gente sabia que ela, com a digitalização do judiciário, que era um negócio que já estava fadado a acontecer, ela ia se extinguir naturalmente. Então, a gente já tinha conhecimento disso. Então, enquanto isso era uma carência no mercado, nós surfamos nisso. E aí... E tá tudo bem. E tudo bem. E aí, com isso, a gente trouxe o know-how de não só a forma de atuação dessas grandes empresas, né? Desses grandes escritórios, como também aprendemos todos os pormenores e dores de cabeça e dores dos empresários, né? E, ao mesmo tempo, né, com o decorrer do tempo, depois de anos, né, que a gente encerrou as atividades dessa empresa... A gente vendeu o que tinha de... O que era importante, né? Que era a carteira de clientes e a carteira de advogados cadastrados. Uhum. Porque não era uma empresa que você tinha... Você tinha, obviamente, um mobiliário, mas eu ia usar ele no escritório. Sim. E aí eu acabei... Mas o rico dela era a parte O ativo de dela inteligência. importante era o exatamente. software que a gente tinha, que nós desenvolvemos. Numa época que era difícil, era muito caro você comprar um software, fazer era muito caro. Então, era esse software, a carteira de clientes e o cadastro de advogados, que eram advogados no país inteiro. Mas você vê que desde essa época o que mais importa são dados, né? Sim. Como é Sim. impressionante. A gente teve lá a formatura da Cabral Academy e o Pedro Rosso bateu muito Sim. lá na Docket, É né? verdade. De dados desde novo sempre. petróleo. Dado é dados. É o novo não tem petróleo. como. Exatamente, é o novo petróleo. Nossa. Aí vocês saíram dessa parte, então, que a digitalização veio para matar esse negócio. Sim. E aí? Não, o escritório, na verdade, ele não deixou de existir nesse período. Ele continuou só que a outra empresa... Sim. Não fazia mais Eu com sentido. a cara e a coragem, foi uma época que eu tava aqui em São Paulo, vinha, dava aula e eu aproveitava para vender esse serviço para grandes escritórios. Tinha escritórios que a gente passou a atender, que eram os maiores do país na época, na lista das 500 empresas, dos 500 escritórios maiores do país. Essa lista é legal.
Eu, inclusive, conheci o dono dessa revista, o Alexandre, com a cara de pau que eu tenho, cara. Eu Mas brinco. como que você chegava nesses caras? Era quase um impostor do pânico? Rapaz, basicamente era isso. Eu às vezes ficava possível que sabendo. tenha sido dessa forma. Às vezes ficava sabendo onde ele tava, marcava, ia tomar um café, chegava do lado. Você é o fulano, não é? Eu sabia. Na época a internet era meio rudimentar, não tinha tanta ideia, não tinha perfil. O máximo que você tinha era redes sociais bem arcaicas. Eu pegava a informação da pessoa e ia atrás. Chegava no lugar que tava tomando café, eu posso sentar do nada, com a cara e coragem. Fui em eventos, assistia quando dava o intervalo, ia conversar com os palestrantes que eram advogados desses grandes escritórios e trazia eles pro portfólio. E aí fomos aprendendo a trabalhar com isso, mas o escritório não deixou de existir. Mas a gente precisou, não era nenhuma escolha, era uma situação natural, como ela bem disse, de você saber que tinha um prazo para aquilo lá acabar. Então a gente vendeu e voltamos todas as energias para o escritório. Aí, só focou de novo 100% exato. no escritório. Mas ela já estava comigo e ficou mais fácil. Aí a coisa caminhou naturalmente, foi indo para isso. Mas aí a gente pegou todo aquele know-how, como ela também muito bem disse, do empresário, de empresários que nós fomos durante aquele período. O advogado, o dono do escritório é também um empresário, com certeza. Mas toda aquela informação que a gente conseguiu, os cursos que a gente fez para aprender mais ainda sobre gestão, sobre finanças, sobre contabilidade, administração e tudo mais, nos ajudou. Foi uma escola maravilhosa pro escritório. Ou seja, já tá uma grande dica aí para quem tá ouvindo a gente. Independente do tamanho que você estava, vocês chegaram a ser o maior do Brasil e não paravam de estudar. Nunca. Nunca. Não tem como, né? Curso. Aliás, não é propaganda que não precisa, todo mundo sabe da qualidade, mas se tem algo que para nós foi, nos últimos tempos agora, um divisor de águas e algo que trouxe para a gente uma motivação maior pela questão do estudo, por conta da ambiência, foi a tua mentoria, que para nós foi fantástico, foi fantástico. E aí você se lembra quando você comentou que tinha uma ideia de montar algo, eu falei, não sei o que é, mas tô dentro. Não sei quanto não sei exatamente isso. Não sei quanto não sei o que é, mas tô dentro. Então Falou exatamente disso. É Fez isso. e cumpriu. É isso. Que bacana. A gente fica feliz em saber disso, porque preparamos tudo com muito carinho, foi com muito esforço, sabe? Turma 2 vai começar agora, também está no mesmo ritmo, então Estamos assim... trazendo gente. Estamos trazendo gente, Será cresceu. um sucesso. E quem não participar vai tá perder. no prejuízo. Com Mas certeza. que Recomendo. bom, que coisa boa. Agora, um momento que eu tenho muita curiosidade. Onde nessa linha temporal a gente tá brincando tipo Marvels, a gente vai encaixando as pecinhas. E eu sei que vocês sabem que vocês acompanham o filho de vocês, Claro. então... Em que momento dessa linha temporal que entram os meninos? Era também um sonho para nós. Não, isso dá para perceber da assim paternidade. claramente que vocês vivem isso demais e é muito gostoso. Para mim, minha família é tudo. Eu tô aqui, inclusive, esses dias em São Paulo, por conta da formatura, da Cabral Academy, dos eventos e de clientes que a gente veio atender aqui. Só que assim, o coração fica apertado. A gente fica o tempo todo falando sobre isso. Não, até chamada de vídeo a gente fez lá do japonês para Exato. ele. Você viu que o Pedro lugar. queria falar com você. Eles Pedro são tinha Não, a gente os fez uma dois, chamada cara. de vídeo no meio lá do evento do Pedro, lá da Doct. Não, mas eles são demais. Eles ligam pra gente porque a gente é muito próximo. Tem uma conexão e muito fina, dá para grande. sentir, né? Dizer que eles foram programados é um termo horrível. Nós, na verdade, fomos abençoados com o nascimento deles, porque eles vieram os dois em momentos muito especiais para nós, vieram completar tudo aquilo que a gente estava construindo. E hoje eu falo que eu sou um homem completo, um profissional completo. Primeiro, no escritório, por tê-la do meu lado, e não é demagogia alguma, é porque ela me completa em tudo na minha vida. E veio, de fato, a somar a vinda das crianças, e você conhece os dois, eles te amam, te adoram demais. Hoje perguntaram de você, de novo, mas eles vieram completar tudo aquilo que a gente estava construindo. A minha família, para mim, é a melhor coisa que eu tenho na vida. Isso é maravilhoso. Eu troco tudo para ficar com eles. E como que encaixou no meio da loucura que vocês têm? Eu sei que vocês correm pra cacete, vocês estavam preparados, mas assim, é muita coisa, gente. Uma paternidade, uma maternidade, assim, gera muita responsabilidade. Gera, mas para mim eu coloco na minha agenda os momentos, as coisas que eu tenho que fazer com eles. Os compromissos que eles têm são os meus compromissos. Então, levar inglês... Inegociável. Inegociável. Levar inglês. E cada ano a gente vai aumentando ainda as coisas que eles fazem, porque a gente coloca muita regra para eles, que eu acho que é com isso que eles vão crescer como bons homens. Mas a ideia de judô, de capoeira que eles fazem também, natação... agora eles entraram num curso de desenho, porque você sabe, eles adoram desenhar, inclusive mangá. Então, pra gente, assim, eu encaixo
ela, mais do que eu até, esses horários deles na nossa rotina, porque pra gente é inegociável. Claro que, vez ou outra, por conta de um compromisso, bate. E aí, a irmã dela, que nos ajuda bastante, ela pega, leva ou busca eles nos compromissos. Mas para nós, é uma satisfação correr com isso também. Então, às vezes, eu encaixo no meio das minhas reuniões e falo para os clientes, porque os meus clientes, eles se tornam amigos nossos. Então, eu explico, falo, olha, até tal hora, porque eu tenho que pegar meu filho, então, compromisso. E para mim, isso é sagrado, é inegociável. Então, algo que, para mim, é indiscutível. Família sempre em primeiro lugar. Eu falo que, assim, meu melhor programa, se você perguntar, o meu melhor programa de todos é um final de dia, depois que a gente comeu algo, ou que eu fiz, ou que a gente comprou, enfim. Mas isso para mim também é algo que eu prezo demais, que é jantar em família. Então, terminar ali o jantar, a gente corre os 4 pro sofá, escolhe um filme, fica vendo os 4, liga o ar no 18 ali, pega um cobertor, fica os 4 ali assistindo o filme. Para mim, isso o máximo de vezes que eu consegui fazer isso durante a semana, para mim É vencer, né? Não isso é vitória. Isso é o que eu almejava. Coisa boa. Mas a gente sabe que, embora o pai seja um guerreiro, mãe é mãe. Mas ela que faz tudo. Mãe é mãe. Quando arde, é a mãe. Não tem jeito. É verdade. Na verdade, as crianças entraram na nossa vida quando eu percebi que eu tinha uma maturidade para a maternidade mesmo. Porque se você falar para mim, quando eu casou, que eu queria ter um filho, é mentira. Não era uma coisa que eu almejava, porque eu não tinha maturidade para isso. Mas quando eu engravidei do Pedro, que é o meu mais velho, a gente estava num processo de encerrar a empresa de logística, né? E por incrível que pareça, o negócio já estava tão encaminhado já, Marcelo, que eu não era um elemento essencial. E foi importante até para eu entender que, assim, gestão. O ambiente sobrevive sem a gente. Sobrevive. Então, o que aconteceu? Eu tive a oportunidade, o que muitas mulheres não têm, de fazer 5, 6 meses de licença maternidade. E o escritório sobreviveu, a empresa sobreviveu. Agora, o Joaquim, quando eu engravidei dele, a gente já estava numa fase de inovação do escritório. Tá. Que foi quando a gente criou um projeto de atendimento para as empresas, porque a gente já fazia o atendimento das empresas. Mas a gente criou um projeto um projeto que atende durante 1 ano, 2 anos, tudo que a empresa precisa. Criamos isso para podermos entregar. E aí que a gente começou a vender para mais gente, para as pessoas entenderem como a gente atuava. Porque as pessoas não entendiam. Elas achavam que assim, para que serve advogada? Não, se eu tiver um processo, ele está lá e resolve. E não era esse o atendimento. A nossa atuação para as empresas era muito mais ampla do que isso. Inclusive, era no sentido de evitar que os nossos clientes não tivessem processos. Então, um negócio que a gente detesta é processo. Quando o cliente fala, vamos processar, eu falo assim, mas precisa? Precisa mesmo processar? Geralmente, o advogado é cansado para processar mesmo, né? Não. A não ser que ele sai da faculdade, acabou de pegar a carteira e quer mostrar Não, mas é verdade. Gente, é isso. Evitem. O que a gente evita é processo. Se a gente conseguir resolver no extrajudicial, melhor. É melhor. Né? Exatamente. Não encontrar os advogados hoje que queiram fazer isso é difícil, porque todos saem com essa neura. Quero processar, quero fazer audiência, quero usar terno e gravata. Eu brinco com os meus clientes, eu falo, não, pelo amor de Deus, corre disso. Até entrar numa demanda besta aí que vai te consumir 5 anos de vida. Não, pra mais, né? Pra mais. A gente fez contencioso de massa, então assim, a ideia de não gostar de processo, porque hoje o escritório é 90-10, consultoria para contencioso. Consultivo versus contencioso ganha muito disparado. Mas a gente tinha uma carteira gigantesca de processo, aquela coisa de entra 100 esse mês, saem 80, enfim, você tem que fazer aquele controle. Então, assim, a gente passou por isso, mas a gente entendeu que a gente é bom em fazer consultoria, que a gente é bom em deixar a empresa regularizada, que a gente é bom em gestão, que a gente é bom em organizar desde um acordo de sócio para o cliente estar bem com o sócio dele, que muitas vezes, como o nosso foco são de micro até médias empresas, mas com grande foco nas micro e pequenas, geralmente é o pai com a filha, o pai com o filho, 2 irmãos, 2 primos, família. Né? E a gente entra marido pra e organizar, marido e mulher, parente que é complicado. sem registro, é aquela loucura. Esses dias eu brinquei com que eles vieram, porque assim, muitas vezes o cliente ele vem para um registro de marca, para uma análise de questões tributárias, para ver se ele tem algum crédito ou não, mas depois ele fica para esse projeto que ela comentou que a gente tem. Do 360, né? Exato, que hoje já se estendeu, né? Que a gente concebeu ele na época para ser para 1 ano,
porque já era difícil vender para 1 ano, depois ele passou para 2, e hoje a gente trabalha com uma ideia de 5 anos, para a empresa estar totalmente regularizada. E aí depois daquilo ali, óbvio, a gente tem clientes que estão com a gente há 13 anos. E o fato é que ele se acostuma e depois não sai mais, mas a questão é... Vira uma dependência, né? Sim, Quando você é bem tratado, sim. a maioria dos clientes são carentes, né? Então, quando você trata bem, a pessoa Sim, fica. inclusive um dos diferenciais nossos é justamente o fato dessa acessibilidade. A gente dá acesso para o cliente. Se o cliente mandar mensagem para mim 10 horas da noite, exceto que eu esteja fazendo janta e botando criança na cama, eu vou responder. Entendeu? Nem se for para falar assim, olha, agora eu não consigo parar para ver. Às vezes você conseguiu ver tal documento? Não, agora eu não consegui. Mas saiba que, assim, eu já li, já sei o que eu tenho que fazer e aguarde que amanhã de manhã tá contigo. Mas eu respondo, eu retorno às 10 horas da noite. Ele não vai dormir com essa dor de cabeça. Então, não tem esse negócio de ser estrela. Mesmo Não. já sendo super consolidado na região... De forma alguma, porque o que a gente criou, o que a gente concebeu foi isso, essa ideia da proximidade. Porque o que eu não gostava nos escritórios que eu conhecia era aquela ideia de você jogar o cliente para o estagiário atender, para enrolar, para ganhar tempo. E muito daquilo de que o cliente chegava lá, quanto é? X mil reais por mês. Quando você tiver uma dúvida, você me chama. Como que o cliente vai saber o que é uma dúvida? Quando que ele vai saber que ele está com um problema? Como que ele vai conseguir antecipar um problema? Ele sabe trabalhar no produto ou serviço dele ali. Ele não sabe o que pode ser um problema. Ele não sabe que ele precisa de um compliance trabalhista, que ele precisa de um compliance tributário. Ele não sabe que ele precisa de contratos, seja com os consumidores, com os fornecedores. E a gente assina contrato todos os dias. E o comprador dele, por mais que ele vá lá e compre algo da internet, você tem um contrato, você tem algo tácito ali. Então, a gente vai para justamente mostrar para ele que tudo isso precisa ser regularizado, que tudo isso tem que passar por uma regra, uma linha, para que ele não tenha problemas lá na frente. Daí a ideia do contencioso ser pequeno hoje, porque as ações que esses clientes nossos têm são apenas as estratégicas, aquelas que a gente quer ter. Eu preciso cobrar de um cliente teu que não te pagou, de alguém que não te pagou. Eu preciso tirar um sócio teu, e não tem jeito de que não seja por meio de uma dissolução societária, com processo judicial. Eu preciso entrar fazer uma defesa numa execução fiscal, ou eu preciso entrar com uma ação para discutir um valor de impostos que você tem por receber. Então, esse tipo de ação a gente entra. A gente nunca vai abandonar, porque não tem jeito. Não dá para não fazer. Mas tudo que dá para evitar de processo, a gente evita, porque a ideia é que ele fique bem, que ele controle os prazos. E nós também, porque isso traz uma facilidade muito grande. Eu não dependo de saber que o prazo para apelação é X dias, para contestação é Y. Ok, eu tenho lá na equipe quem faz isso. Ele precisa saber, eu sei também, óbvio, mas eu digo assim, eu não preciso me preocupar com aquele prazo. O prazo que estabelece sou eu. A gente vai te entregar tal contrato em tantos dias. E eu sempre peço dias a mais, porque uma das ideias interessantes é vou te entregar em 15 dias, entrega com 10, que o cara fica feliz pra caramba. O cliente, Exato. Sempre over delivery. A ideia é essa, atender o cliente. Ele é a nossa estrela ali. Só que assim, é a estrela na medida em que a gente vai fazer com que a empresa dele brilhe, que ela fique muito bem, fique regularizada. Mas muito ali é a questão da conexão muito próxima, que é o que ela está dizendo. De ter um relacionamento e de também você, às vezes, falar para ele, não faça isso. Hoje usa-se muito, advisor. Não. Enfim. Cara, ser parceiro do cara. Fala, pô, velho, não faz isso que vai dar merda. Simples assim. Vai dar. E, obviamente, a gente tem um documento fantástico lá no escritório. Que quando o cliente eu explico para ele, cara, não faça isso, nem isso, nem isso. Ele fala, vou fazer, eu acho que vai ser legal. Eu falo, ok. Então, estou te mandando um e-mail, você só assina para mim o termo lá, que é o TMR. Que é um termo feito de se falar, mas enfim, eu tiro o meu da reta. Eu falo, cara, eu te avisei, expliquei tudo que tinha que explicar. O famoso eu avisei. Você quer fazer? Faça. Mas enfim, essa proximidade, criar esse ambiente de proximidade. Não, isso eu acho maravilhoso. Mas quando você cria essa proximidade, esse cliente também não se sente à vontade para trazer casos pessoais dele? Por exemplo, assim, a minha filha comprou um carro e o carro deu defeito. Mas você sabe que a gente não acha ruim. Então, era isso que eu ia perguntar. Como A que gente vocês não lidam acha com ruim. isso? Vocês Sabe por quê? fazem também? Nessas brincadeirinhas, surgem uma holding. Vira e mexe, a gente faz holding de cliente. O meu pai tá com um monte de imóvel, eu não sei o que eu faço. Mas eu sei o que você faz. Rapidinho, vamos resolver isso daí. Exatamente. E são trabalhos que a gente cobra a parte... E que, querendo ou não, atende a necessidade deles e eles confiam em nós o suficiente para passar. E eles ficam mais felizes ainda, porque mais aí você passou a resolver tudo, né? Sim, você se torna o advogado de cabeceira dele e aí vem a ideia de que eu te falei do 360, porque você nunca vai deixar de atendê-lo. Ele está se divorciando, aconteceu esses dias. Sim. Que eu fiz um divórcio extrajudicial para um cliente com o mínimo de prejuízo possível para ele. E a esposa dele saiu também tranquila, porque eu dei o suporte para os dois. Falei, olha... É isso, isso, isso. Se vocês forem brigar, eu não vou atuar.
Cada um procura um advogado. Sim. Agora, se querem que eu auxilie, que eu ajude, fazer uma coisa consensual, a gente vai Neutra, trabalhar. né? Uma Exato. coisa equilibrada para os dois. Porque os dois eram meus clientes. Como é que eu ia tomar um partido? É complicado. E aí, também tem a situação, por uma fatalidade, o pai de um cliente veio a falecer, por qualquer motivo que seja. Ele me procura e eu, sempre por estar próximo dele, eu sei o que aconteceu. Então, eu tô ali acompanhando a coisa e eu fico esperando, que eu sei que ele vai chegar e falar, olha, você consegue fazer um inventário para mim? A gente faz. Eu não vendo isso, não está no meu site, eu não vendo na internet, não faço campanha de divórcio, de inventário, de direito de família, mas eu não deixo de atender esse cliente. A gente Se ele brinca vem, que cai no colo. A gente não faz a é muito campanha, mas cai no fácil. colo. O cara, ele confia em você, ele não vai atrás de outro advogado. Não tem como, né? Exato, eu não vou deixar dinheiro na Na mesa. E ele verdade, também vai essas lembrar de demandas mim. familiares têm vindo bastante, porque agora a gente abriu um nicho muito maior. Porque o que aconteceu? A gente viu uma carência do mercado, que é a parte de assessoria jurídica para empresárias, que eu entendo ser atualmente o maior núcleo de empreendedorismo do Brasil, atualmente, que são as mulheres, né? Sim. Que em muitos casos são as que estão sustentando as casas. E o que a gente começou a notar? Que existia uma carência do mercado em atender essas mulheres. Primeiro, porque elas já se sentiam desconfortáveis com o preconceito natural que elas enfrentam por ser empresárias, que é um nicho que sempre foi muito masculino. Uhum. E o fato delas se sentirem pouco à vontade de terem que tratar sobre essas questões, porque a empresária mulher é muito mais amplo do que o empresário homem. A empresária mulher envolve problema com o marido, problema com a casa, problema com o filho. É muito mais amplo do que a empresa. É mais extenso. Então, elas se sentiam um pouco à vontade. Que nem tem empresária que a gente presta consultoria, que ela liga para falar pedir consultoria a respeitar, o que eu faço? O que aconteceu isso com o funcionário? Ela começa a chorar porque brigou com o marido no telefone. Como que? Ela não vai se sentir à vontade de sendo atendida por um homem. Uhum. Então, a gente viu nisso um nicho. E é aquela questão, né? A gente supre o que o mercado precisa. E aí, foi quando a gente entrou com essa atuação focada também nas empresárias, especificamente. Que é onde eu tenho entrado. Agora, assim... estudando, porque nunca foi... o comercial sempre foi. O Jerônimo, né? Eu sempre fiquei com a parte operacional. Por isso que você brincou e falou assim, agora você está nesses grupos de network, porque agora eu preciso... eu admirei mesmo, que eu acho incrível. Eu preciso suprir essa demanda, porque não adianta eu encaminhar ele para fechar o negócio, porque não adianta. Elas vão se sentir confortável em fechar comigo, não com ele. Tem coisas que conectam com determinadas pessoas, não tem jeito. Exatamente. Né? A gente viu nisso um nicho. E realmente está vindo muita demanda. E a gente está surpreso que com o digital, né? Que é agora uma coisa que a gente assumiu isso há pouco tempo. Eu não digo nem que é tão pouco tempo. A gente começou a entender a importância disso. Intensificou a importância disso. Começou a vir clientes, inclusive de outros estados, que a gente não tinha. A gente tem consultorias, empresas que a gente presta consultoria de outros estados. Gente, mas vocês falam tão bem, vocês se comunicam tão fácil. Quando vocês colocam a cara ali, não tem como a pessoa não entender o que vocês estão passando. Já era uma empatia na hora, entendeu? Você sabe que no meu caso, por palestrar, por dar aula, tinha uma questão natural dentro do escritório de, vai você para fazer os vídeos. E por mais que aqui a gente esteja num bate-papo, para mim, eu falo que fazer palestra, já fiz palestra para públicos grandes, interessantes, porque você vai, Ribeirão tem um cenário bem interessante para isso, você vai lá, coloca vários empresários e vai explicar alguma coisa, só que com a minha visão, dessa forma que eu tô falando aqui, que eu não tenho... Você vê que a gente não usa no dia a dia juridiquês de forma alguma. Graças a Deus. Porque o empresário tá cansado disso, e ele não advogado precisa. É chato pra cacete. Raça chata pra caramba. Mas a gente comunica justamente com essa coisa da facilidade do que ele vai ter de acesso para ele entender. Tem uma LGPD. Cara, o que é isso? Não, é isso. É uma lei que fala que vai fazer isso com os teus dados. Ponto. Simples assim. Mas, enfim, o fato é que eu fui jogado naturalmente para essa ideia. Você tocava, você dá aula, você fazia, você vai conseguir falar bem. E eu tenho um problema muito grave com isso. É engraçado falar isso, mas eu falo tranquilamente onde tiver que falar, mas a hora que vai falar gravando, dá uma... Nunca imaginei isso, mas nunca. E aí essa doutora maravilhosa, que ela fazendo gracinha, não queria. E aí um dia a gente foi gravar um vídeo, ela, na verdade, assim, gravar uma série de vídeos que você vai pegar para fazer tráfego, ou coisa que você faz, tem um criativo, você desenvolve já uma série de vídeos que você vai gravar. Você pega um dia todo, vai em estúdio ou grava no escritório. E eu demorei para gravar por conta dessa questão, dessa limitação que eu acabei de comentar. E ela, pelo contrário, ela chegou, no dia a gente pegou 10 vídeos dela que ela tinha que gravar,
E a exceção dos primeiros, que dá aquela coisa que é natural, ela soltou todos os vídeos rapidamente. Eu falei, tá vendo? É você que tem que fazer. Pronto. E aí já tinha essa questão da gente querer atender as empresárias. Eu falei, de fato, a comunicação, o link ali tem que ser por ela. E aí ela fala, você vê os vídeos dela, são maravilhosos. O jeito que ela fala, o jeito que ela se comunica. E a gente percebeu que tá vindo um público que a gente não estava esperando antes. Vocês não atingiam, né? Exato. Por conta da comunicação. Porque aparecia eu, hoje como aparece ela, e eu falei para ela, cada vez eu quero que ela apareça mais. Por quê? Hoje a gente já está em 16 estados. Isso é fantástico pra gente, coisa que até um tempo atrás era inimaginável. A gente queria, na verdade não era inimaginável, a gente queria, mas não sabia como chegar. E aí começamos a gravar, primeiro eu, depois ela, e eu vi que dá muito mais certo, por isso que hoje ela tá assumindo. Falei, pode mandar bala, que você faz muito bem. Ela faz excelentemente bem. Não, mas eu acredito também que muito da limitação dele se dá ao fato de que ele é muito perfeccionista com as coisas que ele faz, Marcelo. Gente, porque o problema é que, como advogados, vocês são nota 10, 11... Só que começou a gravar vídeo recentemente. Não vai ser nota 11 de novo. Não, e ele assim, ele ouve... Ele vai gravar um vídeo, a gente até brinca, eu fico admirada com os detalhes que ele observa. Uhum. Ele vai gravar, ele termina de gravar, se muda um tom da voz do jeito que ele tá falando, ele grava de novo. Eu falei assim, Jerônimo, como que você faz? Eu nem percebi isso aí, a pessoa que vai te ouvir nem vai perceber. E, na verdade, não. Ele percebeu e está incomodando ele não quer dessa forma. Quando a gente percebe, incomodou a gente. Ninguém vai ver, mas eu tô vendo. É, bem isso. Sabe o que eu falei? Passei a gravar de madrugada vídeos. Passei a gravar conteúdo de madrugada. Em casa, na verdade, que eu tenho. Você conhece lá. Sim. Depois que eu me mudei, eu deixei um canto para isso. Isso. Não um estúdio, algo profissional como isso daqui, maravilhoso como esse, mas a gente montou com cenários para a gente conseguir fazer essas gravações. E aí eu percebi que para mim era mais fácil de madrugada. Primeiro que eu durmo muito pouco. E segundo porque era aquela coisa do silêncio. Por mais que você tenha um microfone de lapela, mas você precisa de um silêncio, uma concentração. E aí a coisa vai. Hoje a gente faz, nós dois fazemos por conta dessa ideia de que eu comunico com um determinado público e ela com outro. Mas a gente tem investido bastante, inclusive nas campanhas, com a imagem dela para trazer esse público feminino que a gente percebeu que é uma demanda que estava muito reprimida. Que as mulheres, as empresárias, elas não tinham a quem diretamente recorrer. E é isso que a gente quer suprir, porque todo aquele conteúdo que a gente já trabalhava com os empresários, hoje a gente direciona para elas também, porque teve agora, recentemente, foi o dia da empreendedora. Mas fala-se muito, mas não se tem a atenção, o suporte que elas precisam. O foco, né? Exato, e a gente veio para suprir essa demanda. E hoje está sendo fantástico, ela desenvolve um trabalho espetacular. Esses dias eu fui numa reunião com ela, e foi uma cliente que eu trouxe, uma mulher de uma loja de material de construção, que ela chegou, ela falou assim, depois que eu conheci ela, você não precisa vir aqui mais não, tá? Agora eu converso só com ela. Eu falei, que bom, que maravilha. E é gratificante ouvir isso. Temos uma CEO agora. Você viu? Não, ela fica brava, ela fala assim, não converso com você não, só falo com a doutora Marina, tá? Só converso com ela. Mas isso é maravilhoso, porque aí a gente começa a varrer tudo quanto é tipo de público possível e imaginário. Sim. É isso, porque inevitavelmente, os núcleos que ele frequenta de networking vai dar acesso a ele a empresários, até muito mais do que empresárias. Tem um nicho de empresárias, mas uma forma mais limitada, né? Agora, os núcleos que eu frequento são completamente de mulheres, né? São só mulheres, são núcleos de networking só de mulheres. Então, ficaria incongruente ele fazer parte disso. E tem sido uma experiência maravilhosa. E assim. você tá gostando? Sim, por incrível que pareça, assim. É engraçado, porque como eu sempre fiz a parte operacional, eu nunca me vi tão necessária. E agora eu me vejo como necessária, né? Porque agora elas me ligam e falam assim, não, você que vai resolver, segura esse BO aí. E eu brinco que, assim, elas me veem como a barraqueira, eu não sei de onde surgiu. Assim, não, vai lá que você briga com eles e os caras ficam com medo. Porque, querendo ou não, muitas dessas mulheres, esse caso, por exemplo, essa que é dona do material de construção, ela mexe com muito homem. Só homem quase, né? Muito homem. E eles acham, e é triste dizer isso, Marcelo, eles acham que por ela ser mulher, eles podem tratar elas de forma baixa mesmo. Não estou dizendo nem desrespeitosa, estou dizendo assim, eles subestimam muito as mulheres na parte do empresário. E aí o que acontece? Quando o telefone passa para mim, eles pensam que eles vão continuar dessa forma. E eu não abaixo a cabeça, amigo. Aí a chibata estala. Nossa senhora, eu falei assim, amigo, o que você acha que você está falando? Não, dá uma segurada aí, bem, você não tá falando com ela, não. Aqui a história é outra. E aí eles dão aquela retroagida. E aí elas acham isso fantástico, porque é uma coisa que elas têm dificuldade de
suprir, né? E é um mercado que ainda vai ficar defasado por muito tempo, porque tem muita desigualdade. Não adianta querer tapar o sol com a peneira, né? Tem uma amiga da minha mãe, bem senhorinha já, olha a loucura, ela trocava de carro na hora que dava 10 mil quilômetros. Aí você falava, milionária, né? Não, cansou de ser enganada. Porque ela levava os carros para revisão, ficava mais caro que sei lá o quê. Então ela trocava, tipo assim, precisava trocar o pneu, ela trocava o carro. Ela ia na concessionária e comprava outro. Aí quando a gente indicou um amigo que é de confiança, que era um mecânico ali do bairro de confiança, acabou o problema dela. Ela agora fica 4 anos com o carro. Mas ela não trocava porque ela queria outro. Era porque, assim, ela ia ser tão enganada, porque era uma senhorinha, viúva, sozinha. Sabe, comprava aqueles carrão que não sabia nem mexer, aquele stand de botão. E aí apitava alguma coisa para trocar, ela sabia que vinha paulado. Ela preferia ir na concessionária e pegar, dar aquele e pegar outro. Olha, a tristeza. Sim. Não, cara. mas é muito triste para as empresárias isso, Marcelo. É muito triste. Porque o que acontece é quando os homens estão tratando com homens, é diferente. Eles não veem o sistema de ameaça. Um exemplo. Se a empresa da minha empresária deixou de entregar um produto, eles ligam e ameaçam, diz que vão lá, vão sabe assim... vou invadir, vou levar os produtos, faz e acontece. E a pessoa que não tem a assessoria e a orientação, o que acaba fazendo? Ela se entra em alguma dívida, compra os produtos de um concorrente para fazer a entrega, porque estão se sentindo ameaçadas. E aí, a nossa orientação já é diferente. Não, deixa ele vir, chama a polícia, arruma um barraco, chama a Globo, bem. Deixa vir, fala assim, não, o senhor venha. Vem aqui, entendeu? Ai, doutora, a senhora vai... Não, manda vir, chama a polícia. Adoro um barraco. Chama a polícia. Porque qual que é o problema? Terrível. Se tem um trem que homem detesta, é barraco. Sim. E aí, o que acontece? Nós não somos barraqueiros? Então, vamos fazer barraco. Mas vocês têm medo por causa de quê? Faz barraco. Ela fala, ai, doutora, só a senhora pra falar esses negócios pra mim. Não. Aí, isso melhorou muito. A forma como elas me interpretam como alguém que vai auxiliá-las. Isso é ótimo. Por isso que eu brinquei, que eu tô gostando muito, porque eu tô me sentindo muito necessária. Empoderada. Mas você viu a coordenação Exatamente. dela, da equipe campeã do nosso desafio da Cabral Academy? Quem Pois foi? é, quem? Quem? Ela coordenando. Você viu lá na mesa de truco quem ganhou, quem botou medo nos homens lá? Você Os caras viu? saíram tudo com 10 de medo. 10. Não, os caras chegaram lá e falaram assim, olha, é dessa daqui que eu tenho medo, a Capitão Nascimento vendo? é ela. Tá vendo? Pra quem não sabe, a gente teve um desafio na formatura. E eles foram no Escape 60 e ela era a capitã. E o time dela saiu tranquilo ali do negócio. 10 minutos de antecedência. Saiu, ó, tinha tempo ainda ali. Não, viu? mas é porque eu sei selecionar uma equipe de campeões. Eu falei quando eu selecionei, eu falei assim, eu seleciono só campeões. Entendi. Minha equipe- Foi fácil. Foi fácil demais. Foi fácil. Gente, voou o tempo. Voou. Eu acho que esse é o episódio mais longo que nós temos. Eu falei. que Eu delícia. tava esperando demais vocês. Foi incrível. Que bom, que honra. Incrível. Mas eu quero terminar ainda com um bate-bola que vocês não vão escapar de mim, não. 12 Eita. perguntinhos aí, papum, Caramba. que é o de frente com o Cabral, né? É o que a gente faz aqui. Então, Bora. eu Ai, quero tô me sentindo no programa da Marília é Gabriela. de frente com o Cabral. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou perguntar, vai começar por você, Tá. depois eu pro Jota. Beleza. Primeira coisa que vier na cabeça de vocês, pode ser uma frase, pode ser uma palavra, o que for. Tá bom? Beleza. Um sonho. Um sonho? Eu acho que eu tô vivendo esse sonho, né? Coisa boa. Eu vivo esse sonho. Todo Meu dia. sonho é estar viva e feliz e satisfeita. Então, eu acho que assim, eu tô vivendo meu sonho. Meu sonho é agora. Ótimo. Continuar tendo tudo que eu tenho agora. Essa família maravilhosa que eu tenho, os amigos que eu tenho. Tá? Continuar com tudo isso que a gente conseguiu construir até agora. Show. Sua banda preferida? Matchbox 20. Olha só. Isso foi chique, hein? É diferente. Diferente. E a sua banda preferida? Rapaz, complicado, mas Beatles. Beatles. Ó, Mas olha onde eu entrou vou. na liderança, hein? Mas olha onde eu vou. Olha a loucura. Beatles e fundo de quintal. É isso. Cada louco a sua loucura, Eclético, tá certo? eclético, gente. No Eclético. esporte? Truco não vale, né? Vale, vai. Não, Ganho de todo brincadeira. mundo lá. Brincadeira, eu diria xadrez. Xadrez. Me perguntaram esses dias se eu pratico algum esporte de risco. Eu falei que é só, de vez em quando, discordar da minha esposa. É arriscado mesmo. Uma cor. Azul. Azul. Um livro que mudou sua vida. Esse eu vou começar com você. E você indicaria. As Armas da Persuasão, do Robert Cialdini. Muito bom. Pai rico, pai pobre. Bom também. Doce ou salgado? Doce.
Salgado. Comida preferida? Galinha caipira. Japonesa. Nossa, dá para ser os dois juntos? Que te deixa muito feliz? Muito feliz? Ver as pessoas se dando bem. Me deixa muito feliz. Me dá uma satisfação que é um negócio absurdo. Felicidade compartilhada é felicidade Isso. em dobro, né? Exatamente. Tá em casa com a minha esposa e com meus filhos. Eu apostaria nisso. Se estivesse na Bet 365, eu colocaria lá. Te deixa muito bravo. Falaria algumas coisas, mas racismo. Te deixa muito bravo sem ser os barracos dos seus clientes aí, porque isso daí é profissional. Injustiça. Injustiça me deixa muito bravo. Injustiça, assim, não digo no aspecto técnico. Eu tô dizendo, assim, de tratamento, de acolhimento, de empatia. Injustiça nesse aspecto. Sua melhor característica é? Alegria. Ser pai de família. O que mais te empolga atualmente? Meu escritório. A minha família. Se você pudesse almoçar com alguém hoje, quem seria? Você, amigo, você não me convidou? Ah, a gente vai jantar, pode ser? Pode. Digo mesmo. Então tá Tamo resolvido. junto. Isso aqui tá fácil, tá fácil. Rede social, para quem quer achar vocês, quer bater um papo, fazer parceria, porque vocês são os reis da parceria. Quem tem uns clientes aí que não tá fazendo uma holding, que tem uma possibilidade de proteger um patrimônio, como que acha vocês pelas redes sociais? No meu caso é marina.galo. Mentira, Marina Begalo, né? @ o Instagram. E o TikTok também, Marina Begalo. Show. Olha, moderna, hein? Tá vendo? Tá no TikTok. Meu Você querido, viu? eu tenho até publicação no Pinterest. Ai, vai vendo. Olha Tá isso. vendo? Você tem no Você Pinterest, acredita? Badu? Não tenho. Não, gente, vocês sabem o núcleo de empresários que tem dentro do Pinterest, vocês não imaginam. Anotou a dica? Só por isso já vale você se inscrever e deixar o like, porque isso daqui vai aumentar seu faturamento só nesse ponto. JJ Reis ADV, o meu pessoal, e J Reis ADV do escritório. Tá fácil. Gente, essa câmera aqui é toda de vocês. O João já jogou para vocês. Falem o que vocês quiserem. Encerrem com chave de ouro. Eu encerrar com chave de ouro? Bom, o que eu posso dizer para vocês é persistam, sejam recorrentes, sejam constantes e façam as coisas com satisfação. Quando você faz as coisas com satisfação, vai dar certo. Te garanto que vai dar. Pode ser que demore. Seja paciente. Eu falando de alguém que é super acelerada, né? Paciência nem combina com aceleramento, mas tudo bem. Mas persistam. Persistam que dá certo. Constância, não desista daquilo que você acredita. E estudar, sempre. Independente da idade que você tenha, da fase que você está, nunca deixe de ler um bom livro, de estudar, de se aperfeiçoar. E uma das formas interessantes é ter na vida pessoas que você quer seguir, que você acredita no trabalho delas. Tenha mentores na sua vida. Eu tenho um excelente mentor, que é esse cara aqui, que eu tenho uma admiração, um amor incrível por ele. Tenho um amor muito grande desde o dia que eu te conheci, te falei que foi de graça. Então, tenham bons mentores para que você possa crescer ainda mais, para que você possa crescer com direcionamento. É recíproco demais, gente. Muito obrigado. Eu que agradeço. Termino com o coração quente. Para mim, isso Bom, daqui que honra. foi mais do que um podcast. Foi uma vitória de vida para mim. Vocês não têm ideia que de legal, como eu que estou feliz e honrado de ter tido essa oportunidade. Então, Fico muito satisfeita obrigado. de ter feito essa amizade com você. Obrigado, viu, gente? Não, para nós fazer parte da T1, e eu acho que mais do que fazer parte da T1, fazer parte do teu hall de amigos, para mim é uma honra muito grande. Para nós é uma honra muito grande. Você que é uma pessoa de dentro da nossa casa, uma pessoa de dentro do nosso coração. Então, assim, eu tenho só que agradecer pela tua amizade, pela tua vida. Ser uma pessoa abençoada, iluminada, que não tem porteira que te segura. Amém. Como bom mineiro que eu sou, não tem porteira que te segura. E quero estar junto contigo em tudo, cara. Qualquer coisa que você lançar, eu tô lá. Não quero saber preço, não quero saber. Só quero ver em quantas parcelas dá pra dividir. Fechar. Aqui o Wi-Fi deixa em 12. Bora, Não, o tamo negócio junto. é chuva de boleto. Chuva de É boleto. isso. Tamo junto demais, Gente, cara. Demais. obrigado de verdade, viu? João, mais uma vez, o Me Deixa Podcast sensacional. Quem ainda não segue, segue aí, porque assim, você tá em São Paulo, quer um podcast bom, com atendimento acima da média, uma edição rápida, menino Johnny aqui. Fechado? Valeu, gente. Obrigado, João.